Imagina o Big Bang, uma expansão muito rápida de energia, uou, né? E aí formam os primeiros elementos que se juntam, e aí vão formando os elementos mais pesados, e aí a matéria se agrega, depois explode, formam novos elementos, e aí assim vão passando centenas de milhares de anos, vão formando planetas, vão formando galáxias, e aí numa dessas galáxias começa a formar matéria orgânica, e aí acontece um momento milagroso, ninguém sabe explicar direito, mas aparece a vida, e essa vida vai ganhando profundidade, e seres que eram unicelulares vão se combinando, e de repente tem vegetais, de repente tem animais, de repente tem pássaros. Bom, chegou a gente. Aí você vai falar que isso é caos? Que isso é mero acaso? Que é possível chegar nesse nível de consciência, de toda essa complexidade de vida e de consciência humana, e a gente está se comunicando virtualmente agora, a consciência humana, somente por acaso, que não existe uma consciência maior, que a gente chegou nisso só através do caos. Bom, a Kabbalah fala que o caos é como o nosso intelecto limitado observa a inteligência infinita. Não é que não existe uma consciência e não é que não existe uma inteligência. Essa inteligência, essa consciência existe. Só que o nosso intelecto não dá conta dela. Por isso a gente olha e fala, caos, caos. Não, caos porque a gente não entende. Porque a gente só enxerga uma parcela muito, muito pequena da realidade. Existe para Kabbalah uma lógica em tudo. Uma lógica divina, não humana. E a gente não dá conta de transcender o nosso intelecto, pelo menos não racionalmente. Racionalmente a gente não consegue entender aquilo que transcende a capacidade do nosso intelecto. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos próximos do final dos dias em que a gente faz a contagem do Omer. E hoje a gente trabalha Yesod Shebe Malchut, o fundamento na criação. E para Kabbalah, cada folhinha ao vento tem um porquê. Isso não significa que esse porquê esteja acessível para a gente, mas tem um porquê. O Baal Shem Tov, para explicar isso para os alunos dele, ele usa exatamente esse exemplo. Os alunos estavam falando, mas como assim tudo tem um porquê? O Baal Shem Tov falou assim, tá vendo aquela folhinha voando? Segue aquela folhinha. E quando aquela folhinha cai no chão, o Baal Shem Tov fala, agora levanta a folhinha. E embaixo da folhinha tinha uma lagarta, que sem aquela folha ela ia morrer desidratada no sol. Para Kabbalah não existe acaso. Tudo faz parte da Hashgacha Pratit, uma providência detalhada da consciência, da grande consciência. E essa a gente só consegue vivenciar, a gente não consegue entender racionalmente. Vamos para os nossos exercícios. Exercício de Yesod Shebe Malchut em relação à existência. A gente está muito acostumado a falar graças a Deus, graças a Deus, e a gente fala isso à torto e à direita, às vezes a gente nem percebe o que a gente está falando. Tenta perceber, esse é um bom exercício. Agora, quando você falar graças a Deus, tenta estabelecer uma relação mais profunda com a existência e falar graças a Deus como quem agradece a existência, como quem agradece esse processo inteiro. Na verdade começou antes, mas vamos falar desde o Big Bang. Esse processo inteiro desde o Big Bang trouxe a gente até esse exato momento em que você está assistindo esse vídeo. Graças a Deus. O Gilberto Gil até tem uma frase linda, eu gosto tanto, uma música chamada Oriente. Ele termina a música falando assim, sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão. Em algum momento desse processo todo, surge a consciência humana, e o que a gente está fazendo aqui é dar continuidade para a consciência humana, dar continuidade para o sonho de Adão. Então, quando falar graças a Deus, ter consciência que é isso mesmo, é graças à existência e tudo que aconteceu que a gente chegou nesse momento. Exercício de
Yesod Shebe Malchut em relação aos outros. Olha, uma das maneiras que a gente pode escrever o nome de Hashem, o nome da existência, da eternidade, é usando 2 vezes a letra Yud. Ficam 2 pontos, um do lado do outro. E o ponto final, se você pegar a Torá, por exemplo, as leis de Moisés, também são 2 pontos, um em cima do outro. Então tinha um rabino que falava, olha, se 2 pessoas estão conversando e elas se consideram iguais, se essas 2 pessoas sabem reconhecer que são 2 seres humanos, que o drama humano vai se apresentar de maneiras diferentes para cada um, mas são 2 seres humanos, não tem um mais importante que o outro, os 2 são importantes, não cabe a gente ficar julgando. Então se eles se relacionam de igual para igual, um do lado do outro, então existe Deus nessa relação. Então a eternidade conseguiu entrar nessa relação, é o Yud do lado do Yud, 2 chamas, 2 almas. Agora, se um deles estivesse achando superior, aí é um ponto em cima do outro, aí é ponto final, aí não tem como entrar Deus, a consciência, nessa relação. Então esse é um ponto interessante. Todos nós, né, normal, a gente tem uma tendência a se achar um pouco mais que os outros. Isso é muito comum. Entendi um pouco melhor essa interpretação, o meu jeito de... Vamos segurar. Isso vem do nosso ego, vamos dar uma segurada nisso e tentar se colocar empaticamente, de igual para igual. A gente não sabe o que trouxe o outro até o mesmo lugar que a gente e a maneira que ele chegou, a gente não tem noção do drama daquela pessoa, mas vamos se colocar de igual para igual. E aí tem espaço para grande consciência, para os 2 serem 3. Se a gente se coloca lado a lado, a gente pode ser maior do que a soma de nós mesmos, desde que não tenha ninguém se achando superior ao outro, desde que a gente esteja ombro a ombro. Bom, exercício de Yesod Shebe Malchut em relação a nós mesmos. Olha só, desde o Big Bang, a gente pode falar isso em termos cabalísticos, a gente pode falar de antes do Big Bang, a gente pode falar, por exemplo, do Tzimtzum, mas hoje vamos simplificar. Desde o Big Bang, a quantidade de eventos, de drama humano, de coincidências, a Kabbalah não acredita em coincidências, mas de eventos que a gente percebe como coincidências. Olha a quantidade de coisa que trouxe você até esse momento. Então o exercício de Yesod Shebe Malchut com relação a você mesmo, e isso é muito importante, honra esse momento exatamente como ele é. Porque você dizer que esse momento tinha que ser diferente, ou que você tinha que estar em outro lugar, de outra maneira, significa você dizer que você é mais inteligente do que a existência. Você é mais inteligente do que, né, do que essa consciência que formou tudo. E não, a gente é uma parte dela. Então, vamos dar uma segurada nessa vontade de dizer que teria que ser diferente, ou tal, e honrar a vida, a nossa vida exatamente como ela é. E tentar entender, a partir deste momento, da vida exatamente como está desenhada, o que a existência quer da gente. É um dos exercícios mais bonitos para se fazer e é uma das maiores contribuições que você pode trazer para a vida, para você mesmo e para quem está próximo. E por que não, para o mundo. Que você tenha um ótimo exercício, Yesod Shebe Malchut. A gente se vê amanhã e até lá, forte abraço e shalom.